Bueno, vamos a começar? Vamos, ¿Sí? vamos. Fala, irmão, fala, irmã! Puxa sua cadeira e senta aí. Que tá começando o... Na mesa! Eu acho mais legal a mesa redonda. Não, é porque é crente, tem que ser Não, assim. mas ele também não deve ter tirado da cabeça dele isso. Ele não tem capacidade pra isso. Ai, meu Deus! Tá bom, pode falar, é você que tá falando mesmo. E do Brasil, e do mundo, e do céu, e da terra, e de tudo que nela há. Caos narrativo, A Liga na Estriga. A gente não tinha combinado que seria um programa sério isso aqui. Agora, sem a mesa, é difícil. É difícil vencer a mesa. Fala, irmão, sou o Lex Fernandes. Sou Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E tá começando agora mais um Na Mesa Cast, Renato. O programa que toda semaninha é o quê? Tem um programa novo. onde? Vou lá pra lá. Na mesacast.com.br. Exatamente. Certo? Ah, você que tá dizendo se tá certo ou não. Que é isso, rapaz. A gente sempre traz um programa diferente, um episódio com temas variados. A gente sempre fala de tudo E de todos um pouco e de também. nada ao mesmo tempo. Sim. E lembrando o que, Renato? Lembrando que... Que a gente vai ter Também um temos o quê? episódio em breve de estética capilar. Meu, Como é a que é, pessoa Carol? erra, Como é que é? Deus age com a justiça. Deus vem com poder e glória. E você permanece Deus vem com poder e com glória, ele. ô Carol. Não é No isso, dia que a gente Carol. for Não é falar isso. sobre isso, provavelmente Não é você não isso. estará, porque você não tem propriedade pra falar de tal assunto, ok? Uhum. Entendi. Mas então, Há um Renato, buraco voltando, na sua cabeça. que agora nós temos a nova loira do Tchan. Na mesa, ela se converteu. Um topo. Ela se converteu e agora ela tá gravando podcast. Mas Leandro, não é loiro, é chocolate. É verdade, cara, é o chocolate. cabelo Deveria de ser. chocolate. É que dá uma cor diferente quando a luz do sol bate. Você não tá entendendo, Deveria cara. Não tá ser. entendendo. Bom, mas com chocolate ou não, até porque tá chegando a Páscoa, na verdade. Caro. Carol, Pra como que a caramba. pessoa faz pra entrar em contato com a gente? Como? Primeira coisa, How? entra lá no site, onde a gente disponibiliza os novos programas, que é o www.namesacast.com.br. Por onde mais, Carol? Então, aí você baixa lá o seu programa, você ouve, e aí você, dentro desse próprio site, você pode deixar o seu comentário, sua sugestão, enfim, pode entrar em contato conosco. Mas também você pode ver os nossos posts através do Facebook, facebook.com/namesacast. Pode comentar lá também, Carol? Sim, também pode. Olha, é uma Pode, vantagem, hein? Pode. Outra forma. Temos também Instagram e o Twitter, que é o @namesacast. E que mais? E o nosso E que mais? e-mail. As pessoas Olha aí. têm acessado. Que é qual, mais. Carol? Hoje ela veio... Tem nos enviado, Não, ela né? veio Comentários. É que o chocolate no cabelo deu energia. Qual é o nosso e-mail, Carol? Eu na mesa, @namesacast.com.br. Olha Bota que lá maravilha. também o seu e-mail, o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, alguma receita. De bolo de chocolate, Como pode ser? deixar o meu cabelo De bolo de chocolate, de chocolate de verdade. E olha só, esse episódio está indo ao ar na quarta-feira, certo? Sim, E claro. que dia que é quarta-feira? Dia 2. Então, daqui 3 dias, esse dia que você baixou, se é que você baixou nesse dia, Ó. completamos 1 ano de Na Mesa Cast. Dia 5, verdade. Dia 5 de março, verdade. Um ano, quem diria? Você vê, hein? E Quem então, diria? fique Quem te viu esperto. passando a prova e não te ajudou. Agora tá vendo aqui sabor a gente, de mel. Não é? É. Então, no próximo episódio teremos novidades no nosso site. Novidades? Nós vamos Que conversar novidades, aqui Leandro? ainda, Fala não pra sei. mim. Não Conta sei. pra mim, Não Leandro, por sei. favor. Não sei. Mas como a gente faz aniversário, mas quem ganha o presente é quem? É você. São os ouvintes, aê! Então vamos pro nosso episódio, que é o melhor presente que a gente pode ter. E-mail. Eu na mesa, @namesacast.com.br. A sua opinião na mesa. Vamos aos nossos e-mails. Nós temos e-mails, Carol? Não fale no plural, infelizmente, essa semana a gente Nós recebeu temos somente quantos e-mails? apenas um e-mail. Não menos importante, muito importante. Muito importante. É o Reinaldo que nos enviou aí um e-mail. Ele fala assim, ó, fala, hermanos, beleza? Opa, Renato. Você tá bem, Reinaldo? Aí ele primeiro fala com você, Renato. Parabéns pela bênção, Renato. O Renato está com o Arthur lá. Acabei de me tornar O pai, herdeiro, não é sim. verdade? Muito obrigado. Deus te abençoe e traga muita alegria com esse bebê.
ouvir. Ah, tá tendo. Bora encher essa aljava e vaso. Como é que é? Encher essa aljava e vaso. Encher essa aljava? Sim. Ah, tá bom, tá certo. Ele fala assim, ó, agora falando do episódio. Qual episódio? É o episódio sobre missões urbanas, que a gente teve a participação do Lucas César, que foi o episódio 30. Agora falando do episódio, mano, que louco. Esqueçam o episódio sobre vaidade. Esse atual, com certeza, é o melhor que eu já ouvi. Cada programa vai ser o melhor. É sempre o melhor. Sempre melhor. A gente sempre vai melhorando. De glória em glória. De glória em glória, de vitória em vitória. Serviu muito para evidenciar ainda mais a simplicidade do Evangelho. Deus te abençoe, Lucas. A gente espera que o Lucas esteja ouvindo esse programa também. Que com toda a sua humildade, mesmo falando missões urbanas, foi o convidado que mais citou referências bíblicas. Isso é muito louco, cara. Obrigada pelo programa impactante que fizeram. Até mais, galera. Paz, Reinaldo. Você tá na mesa com a gente. Vamos lá, o nosso episódio de hoje é sobre cinema e evangelismo, certo, Renato? E pra isso a gente trouxe aqui um cara que já é da casa. Perto da gente completar um ano. Isso, ele é ator. Nos ajudou, na verdade? Exatamente. Se o programa hoje tem o sucesso que tem, é porque esta pessoa participou logo ali no início, quando ninguém dava nada. Não dava nada. Ninguém dava nada, Leandro. Ninguém dava nada. Ele acreditou nesse programa, ele acreditou nesse projeto. E ele tá de volta. Exatamente. Então temos aqui hoje ele que é ator, produtor e também ele é o cara que é praticamente o dono do site cinemacristão.com. Olha aí, rapaz. Quem é ele, Leandro? Quem é ele? Quem? Regis. Que não é o Danese. Não é o Danese, não a gente já fez essa piada. É. Mas é o Regis Terêncio. Uma salva de palmas para o Regis Terêncio. Regis Perene. E aí, olha só que coisa maravilhosa, né? Ele não veio sozinho. Não? Não, porque Como crente assim? é assim, né? Não anda sozinho, anda sempre em patotinha. Sim. Não é? Igual Jesus mandou, de 2 em 2. É, por quê? Não é verdade? Se sair treta, Tem um pra chegar na voadora. vai chegar na voadora. Então nós temos aqui hoje ele junto com o Regis, que é teólogo, executivo, Não. coach de carreira. Olha que absurdo. Quem ele trouxe. E também, ainda por cima, Renato, O quê? é adventista. Putz! Meu Deus do céu, que É da bênção! gangue do Regis, olha só, hein? Temos aqui juntamente com o Regis hoje, Paolo Montovani. Salva de palmas para o Paolo! Paulo aí! Aê! Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Faz quase um ano. Tô aqui comemorando com vocês o aniversário. Muito contente aí de estar com vocês. Tá certo. Boa tarde, bom dia, boa noite, Leandro, Renato e Carol. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e parabéns por esse ano de programa. Deus continue abençoando vocês. Olha aí, hein? Obrigado. Amém. Caramba, hein, Carol? Poxa, Olha lá, ó. tô Marejou. Tô contente. Não chora. Bom, vamos lá. Vamos falar do que vocês estão fazendo agora, né? A gente conversou aí esses dias pelas mídias sociais, eu conversei com o Regis, e aí ele falou assim, poxa, agora eu tô com um projeto novo, falando sobre cinema e evangelismo. Que é um bom tema, na verdade. Que é um bom tema, logicamente, né? Porque todo mundo gosta de cinema. Sim. Mas nem todo mundo gosta da religião. E aí é necessário que a gente consiga conciliar as coisas para levar a mensagem de uma maneira diferente. E não só, Renato, levar aquele folhetinho que a gente levava lá quando era pequeno e falar Jesus te ama, ponto. Faz a Tem que oração. ter coisa diferente. Pode funcionar, mas não é só essa forma que a gente tem para evangelizar, para levar a palavra, para levar o reino às... Como eles usam o cinema, eles vieram falar um pouco sobre isso aí, né? Exatamente. Bom, aproveitando já o gancho que você deu, eu acho que o coração dessa questão de envolver cinema e evangelismo é realmente, eu vejo quando Jesus fala do id, ele não está simplesmente dizendo para a pessoa ir e distribuir panfletinhos ou simplesmente Vou acordar o povo de domingo pela manhã. guardar o povo de domingo pela manhã, distribuir Bíblia ou livros e tal. Pode funcionar também, como você falou, mas eu acredito que o coração disso, o centro de quando Jesus falou do id, ele estava também querendo dizer para você ir e demonstrar um interesse genuíno em melhorar a vida da pessoa, demonstrar um interesse, que você tem interesse na vida dela. Eu quero fazer alguma coisa para melhorar a sua vida. E eu acredito que, assim como Jesus usava histórias para influenciar e gerar transformação e melhorar a vida das pessoas, o cinema nada mais são do que histórias. Histórias bem contadas têm esse poder, porque o mais importante do que qual história você conta é como você conta a história. Ô, Regis, mas aí a gente tem hoje, né, um crescimento do cinema gospel, vamos colocar assim,
que o público-alvo acaba sendo os próprios cristãos. Isso. Então, qual é o impacto do cinema nesse sentido? Porque quem é cristão, já conhece aquela história, já tem uma visão sobre tudo aquilo. Só que para quem não é cristão, ainda existe um preconceito sobre ir ao cinema e assistir um filme que só pelo nome ele já indica que é um filme cristão. Então, na tua concepção, qual é a saída para que o cinema, de fato, seja como fator evangelístico, né? Seja usado como fator evangelístico e não só para salientar para quem já é cristão as obras de Deus, o que Deus é capaz e tudo mais. Através daquelas histórias que a gente, né, acaba discutindo aí que são um pouco piegas e tal. Eu acho que existe esse conflito, assim. É um ponto importante que o cinema com conteúdo cristão esteja crescendo, mas como é um início, pelo menos no Brasil tá assim, tipo, saindo da barriga agora, né? Nos Estados Unidos ainda tem mais e tudo mais, mas mesmo assim é um início. Então, ainda tá existindo essa conversa. Pra que lado a gente vai caminhar? Porque até o momento, a maioria dos filmes que são chamados de filmes cristãos são filmes que são feitos geralmente, apesar de se falar que o filme é para evangelismo, o filme na verdade ele é feito para agradar o crente e para agradar o investidor que é crente e colocou o dinheiro para fazer aquele filme. Então, e pra reforçar uma visão equivocada que a gente tem de nós mesmos. Então assim, eu mesmo, na minha jornada, na minha caminhada cristã, já aconteceu de eu ficar assim, frustrado, de repente, por ouvir um testemunho na igreja, ouvir um filme onde a vida do cara só dava tudo errado, ele ficava desempregado, a esposa traía ele, deixava ele, daí o cachorro dele fazia filhinho com o cachorro da vizinha, dava tudo errado. De repente ele abria a Bíblia e lia lá como diz em Mateus 6, e daí dava tudo certo. Eu falava, nossa, isso aí vai acontecer pra mim também. E não acontecia. Então, existe muito essa utopia que às vezes é pregada que pode gerar essa frustração nas pessoas. Quando o intuito do filme não é o filme em si, mas quando o intuito do filme é um meio para converter a pessoa. E eu acredito que a mensagem, a história quando é contada, ela deve ser um fim em si. E o fim qual que é? Melhorar a sua vida. Não importa, você é muçulmano e vai continuar sendo muçulmano? Tudo bem. Eu tô aqui te ensinando como viver melhor, como fazer algo pra sua vida. Entendi, mas assim, então, na verdade, o intuito do filme não é o evangelismo em si. É fazer um filme, como a gente já ouviu falar aqui em outros programas. É simplesmente fazer um filme, não é evangelizar uma pessoa. Todo mundo que faz um filme, independente da pessoa falar ou não qual que é a crença dela, independente da pessoa dizer qual que é a fé, ela tem alguma crença. Então, todo mundo que faz um filme, qualquer escritor ou diretor, ele vai colocar um pouco do que ele acredita, ele vai passar a mensagem do que ele acredita para as pessoas. Então, ok, eu concordo com você que o filme ele tem que vir para mostrar uma coisa diferente, não para causar esse evangelismo do, olha, de Deus é a solução, Jesus vai resolver tudo na sua vida, certo? Só que aí para você falar de cinema, no evangelismo, você trouxe um teólogo pro seu discurso ali para te ajudar, certo? Aí eu quero então fazer uma pergunta pro Paulo. Paulo, beleza. Conserta aí o que eu falei, Paulo. Não é nem consertar, mas ok, um filme, ele não tem que fazer você se converter a uma religião, porque também ele não vai fazer isso, ok? Não é nem a função dele. Glória a Deus, e aí... Não, mas o filme em si... okay. Glória a Deus pra igreja que ele for. Então... porque beleza. O que eu quero saber é o seguinte, então, o que é evangelizar? Tá entendendo a minha pergunta? Porque se a gente não entender o que é evangelizar... Boa pergunta. A gente não vai saber evangelizar com filme, com música, com nada. A gente podia nada. fazer o programa sobre o que é evangelizar e depois... Nem com a Bíblia a gente vai saber. Nem com a Bíblia na mão... Sim. A gente não vai saber. Então, o que é evangelizar? Bom, numa resposta simples, teológica, evangelizar é você levar o evangelho. E o evangelho, na etimologia grega, vem da palavra evangelion, que significa boas novas, ponto. Né? E essa boas novas que era apresentada, né, na querigma, na pregação, né, dos discípulos, ele tinha só um objetivo: mudar a sua vida e permitir que você fosse mais feliz. Então era transformar a vida da pessoa para que ela fosse mais feliz. Mas de que maneira? Você precisa ser feliz. Como ser feliz? Aí tem toda a questão da crença. Você pode ser feliz no hinduísmo? Não sei, não sou hindu. Precisa perguntar pro hindu se ele é feliz. Você pode ser feliz no catolicismo? Não sei, não sou católico, precisa ser pro católico. Obviamente que a gente já tem a resposta para isso. A felicidade em todas as áreas do saber, do conhecimento filosófico, esotérico, místico e etc. A questão é o seguinte: quando a gente fala em evangelismo para
com o uso dos filmes, como o Regis mencionou, evangelismo em filme está num processo embrionário. Então não se estruturou direito como você vai evangelizar através dessa ferramenta. Esse desenvolvimento atual que as pessoas têm feito tem um caráter doutrinário, de identificação. Sim. Então você assiste um filme e você consegue identificar qual é a crença doutrinária e qual é a identidade daquela igreja. Então, mas por que isso é feito? Porque junto com o evangelho, com as boas novas, vinha uma carga de princípios que espera que a pessoa pratique para que ela encontre a felicidade. Então, ao usar a ferramenta do cinema, você automaticamente leva essa carga de princípios com uma identidade eclesiástica, com uma identidade doutrinária, para que a pessoa viva na sua vida e ela encontra a felicidade. Isso é o evangelismo, você levar um conhecimento, um conjunto de valores para que ela adicione a vida e então ela encontre a felicidade, para que seja algo bom para ela, uma boa notícia. Só que por outro lado, a ferramenta do cinema, e aí o Regis me corrija se eu estiver errado, né? O cinema ele tem um objetivo. Que objetivo é esse? Entreter. É aí que eu queria chegar. Porque no fim, o objetivo do cinema é entreter. Algumas pessoas vão no cinema pra pensar. Se você for assistir um filme mais cult, você vai falar, poxa, eu quero pensar um pouquinho, sair de cinema discutindo. Não, beleza. Mas no fim, o cinema, o objetivo dele é entreter. Correto. Certo? E como então pegar o entretenimento e trazer os princípios simplesmente no entretenimento? É lógico que é possível, mas como que essas duas coisas vão casar? Como é que o Paolo, teólogo, e o Regis, ator-produtor, vão se encontrar para levar o evangelho? O que eu gosto muito, para responder isso, eu vou fazer uma analogia com o mundo das relações públicas. A diplomacia. O que é o diplomata? É aquela pessoa que tem um conjunto de valores e prática, fazendo uso da ética e da etiqueta, que ao lidar com outra pessoa de uma cultura diferente, de prática diferente, de crença diferente, então ele estabelece um conjunto de comportamento que não vai ferir nem a crença dele e nem a crença do próximo. Como que o americano pode dialogar com o egípcio? Como que um judeu pode dialogar com um diplomata árabe, sendo que eles têm visões diametralmente opostas, através de um conjunto de regras que ambos aceitem. Então, esse conjunto de regras que ambos aceitem é chamado, né, nessa profissão, do diplomata. Né? A gente tem isso, regras de etiqueta, né, no nosso dia a dia. Então o que é regra de etiqueta? O cara tem aquela regra de etiqueta, comer com garfo aqui, apertar a mão, quem que é a pessoa que tem que dar a mão, tem que dar oi, né? Então, quando duas pessoas se encontram, quem que é a pessoa que dá a mão para o outro? A regra de etiqueta diz e responde que é a pessoa que tem o maior poder aquisitivo, o maior poder social, então parte dela a iniciativa de cumprimentar o outro. Então o que eu quero dizer é o seguinte: como nós podemos estabelecer um conjunto de regras para unir algo que tem um fim em si mesmo, como Regis mencionou, cujo objetivo é entreter, com um outro lado que é o evangelismo, que é levar um conjunto de valores para que a pessoa encontre felicidade, respeitando as crenças, porque como Regis mencionou, o que acontece nesse desenvolvimento inicial dos filmes é que as pessoas fazem os filmes, a pessoa perde o emprego, perde tudo, em determinado momento, o ápice do filme é quando ela abre a Bíblia e encontra uma resposta que linka com alguma crença de alguma igreja. Então naquele momento é levado a identidade, naquele momento é levado a crença doutrinária. Nesse ponto fica o seguinte: o muçulmano que assiste o filme, ele precisa, para ser feliz e dar uma resposta para o problema de emprego dele, ele tem que abrir a Bíblia, ele não pode abrir o Corão. Então a pergunta é: quais são os critérios, os elementos que um filme cristão vai utilizar para que permita que católicos, budistas, metodistas, né, brahmanistas possam assistir o filme e falarem: puxa vida, que algo bacana, nossa, olha só que perspectiva de vida, ele está falando sobre a vida social, sobre a vida profissional, sobre relações familiares e não me está levando a nenhum lugar, não está mudando a minha crença. Só para dar um exemplo disso, eu gosto muito de Gandhi. Ele era da Índia, ele participava acho que é da terceira maior religião hinduísta. Ele gostava muito do cristianismo e em nenhum momento ele criticou o cristianismo, pelo contrário, ele elogiava o cristianismo. E aí a pergunta que fica é: como alguém que tem a terceira maior filosofia da Índia fala bem do cristianismo? E por que cristãos hoje falam mal do shintoísmo, do brahmanismo ou do islamismo? E eu acredito piamente que Gandhi foi um cara usado por Deus. Então a pergunta é: como a gente pode criar um mecanismo de valor para utilizar o cinema como uma ferramenta de entretenimento e ao mesmo tempo levar uma boa nova, um conjunto de valores que seja aceitável tanto para cristãos, quanto por ateus, quanto por agnósticos, quanto por humanistas, quanto por brahmanistas? Essa é a pergunta. Quais elementos usar no filme que permitam que a pessoa olhe e fala:
fantástico. De que igreja que é? Não sei, brother, mas é muito bom, tem que assistir. Por quê? Porque me emociona, me faz ser uma pessoa melhor. Porque no fim, o que eu vejo do problema do cinema cristão é o seguinte, que o protagonista do filme é sempre o momento de abrir a Bíblia. É sempre a ideia do autor. Esse é o problema cinematográfico dos filmes cristãos. Juntando essa necessidade de evangelizar que o cristão tem. E ao mesmo tempo, com a ferramenta que é o entretenimento, sempre o problema desses filmes é que a gente tem a impressão que o protagonista não é o protagonista, mas é o momento em que ele vai fazer aquilo que a gente espera. Por isso que eu acho que fere os princípios de outras pessoas, ou por isso que fere a ideia de quem tá assistindo o filme. Cria uma barreira. Porque no fim, se você pega a parábola do filho pródigo, o protagonista daquela história é o filho pródigo. Existem os personagens. É lógico que Jesus tinha uma ideia com aquela história, mas o protagonista da história não era a ideia dele. Então você tinha que pensar na ideia dele. O problema é que como que a gente quer entregar muito bem a nossa ideia, ela vira protagonista no filme. Exatamente. Eu acredito que esse é o problema do filme cristão, que vai acontecer, Renato, o que aconteceu com a música. O que aconteceu com a música? A música gospel, você pega o seguinte, Oficina G3. Qual é o estilo da Oficina G3? Rock and roll. É rock and roll, não é? Só que se você for numa loja de CDs, que não existe mais. Não existe mais. Mas se você for, mas se você for lá no, se você for no Spotify e procurar lá os gêneros, vai ter um gênero lá, gospel. E isso não é um gênero artístico musical, entende? Isso é um gênero de mensagem. O que acontece? A gente criou uma nova prateleira e é isso que vai acontecer com os filmes. Exatamente. Não vai ter mais o drama, sei lá, do filho pródigo, o drama. Não, você vai ter lá uma prateleira chamada. Aí ninguém vai ali. Aí vai se marginalizar os filmes cristãos. Exatamente. E usando esse gancho, das minhas referências que fazem filmes, e usando uma frase que ele falou, que é o Brian Bird. Eu fiz oficina de roteiro com ele, e ele falou o seguinte, perguntaram pra ele, você então é um cineasta cristão? Não foi uma pergunta assim foi numa conversa, você é um cineasta cristão? Ele falou assim, não sou um cineasta cristão, eu sou cineasta e sou cristão. Então, assim, os filmes que você assiste dele, e tem filmes dele no Netflix, por exemplo, Ponto de Decisão ou Ponto de Equilíbrio, uma dessas duas coisas. Tem uma série de filmes chamada O Amor Vem Devagar, são 11 filmes. Tem um filme novo dele que ele fez, que saiu no cinema nos Estados Unidos agora em novembro, passou na Academia do Oscar, com aquela atriz Kate Mara, que é o nova dos Avengers e etc. Ele faz filmes, eu conheço ele, eu sei que ele é cristão, e eu vejo o filme dele e fico procurando qual que é a teologia por trás. Mas ele faz uns filmes que tem uma história assim, que você termina de assistir. Em alguns filmes dele, ele fala sobre Deus, alguma coisa, só que as pessoas não têm aversão a isso. O próprio Pulp Fiction fala de Deus e os caras mencionam um verso bíblico. As pessoas não têm aversão a isso. As pessoas têm aversão, como você falou, ela tá assistindo um filme e sente, opa, pegadinha. Tô assistindo um filme aqui, agora o filme quer me converter. É aquela história do cara que convidou, vai lá na minha casa comer lá, vamos lá comer uma pizza, chegou lá. É o culto. Tinha um culto. Culto rolando. Te peguei, pegadinha. Chegou lá, tinha um pastor com violão. E só trancou a porta. Depois que trancou a porta. Exatamente. Aí ele teve começou a cantar, visitante. Eu vou contar uma historinha de 1 minuto, só pra exemplificar isso. Que às vezes nós cristãos, com essa ânsia de ter certeza que a pessoa entende o que a gente vai falar, a gente acaba não ajudando a pessoa. Vou cronometrar, pode começar. O minuto tá valendo! Tava no avião, o avião tava caindo, dá tudo errado, o cara pegou, apertou o eject, saiu do avião, começou a cair com o paraquedas dele, caiu no meio de uma árvore, num lugar que não fazia ideia onde era, machucado, perna sangrando, enrolado, não conseguia sair dali. Passou um tempo, um cara ali tava passando, ele, ei, por favor, me ajuda, eu tô aqui em cima da árvore, pô, você pode me ajudar? Daí o cara olhou pra cima, posso? Claro que eu posso te ajudar, tô tentando sair da árvore, vou te ajudar sim, tô vendo que você é piloto, né, porque eu vi aí o seu uniforme de piloto. Isso, eu sou piloto, tô querendo sair da árvore, você pode me ajudar? Posso. Aliás, eu tô vendo que além de piloto, você é um piloto da aeronáutica, porque eu tô vendo um brevet no seu uniforme. Eu sou piloto da aeronáutica. Cara, tô meio machucado aqui, se puder me ajudar? Você tá machucado, e além de estar machucado, eu tô vendo que o machucado é na sua perna, porque tá sangrando. É, isso mesmo. E a conversa durou uma meia hora. Até que o cara em cima da árvore falou assim, você é cristão, né? Daí o cara lá embaixo falou assim, sou, como é que sabe? Por causa da minha Bíblia? Não. É porque faz meia hora você tá me falando verdades que não me ajudam em nada. E às vezes é o que nós cristãos tentamos fazer com as histórias que a gente conta. Olha aí, Carol. Acho que um ponto pertinente a ser mencionado, como o Leandro colocou, que o filme cristão, ele não entra nas categorias de drama, suspense, ficção. Ele é uma categoria.
ele é gospel. Esse mesmo argumento acontece também com a indústria. A indústria, eles banalizam os filmes gospels, colocando apenas na categoria gospel. Só que tudo que a gente faz é por conta de uma filosofia. Todos os filmes de Hollywood também possuem uma filosofia. Sim. É possível, por exemplo, você pegar e fazer a mesma coisa, duas classes apenas, filme gospel e filme ateu. Ou 3 classes, filme gospel, filme ateu, filme místico, filme de bruxaria, né? Então, todos os filmes pode entrar no Netflix e ter categoria só por religião, né? Na verdade, eu não utilizaria a palavra religião, utilizaria a palavra filosofia. Sim, né? Só que o que acontece? O Hollywood, como é a indústria mãe, que ela estrutura essa parte dos filmes, então ela tomou para si a liberdade de dizer: nós temos filosofias de vida nos nossos filmes, mas os catalogaremos não pela filosofia, e sim pelo gênero técnico. Já com relação aos cristãos, que é uma outra filosofia também de vida, que nós não gostamos, para eles não classificaremos pelo gênero, classificaremos como gospel, porque não gostamos. Eles são quadrados, não desce redondo, não é escola. Só que se o cristão dominasse a arte do cinema, ele faria a mesma coisa com o filme de Hollywood. Não, mas aí é o que a gente tava falando. Porque no fim, o cristão, quando vai fazer um filme, o objetivo maior dele não é fazer a obra ali que ele tem que fazer. Não é promover um pensar, mas é só passar a ideia. Passar a ideia pra frente. É o folhetinho. Eu vou só entregar o folheto. Eu não quero ajudar o cara na árvore. Eu quero só falar pra ele, ó, tá aqui, ó, a solução é essa aqui, e sai andando. O que eu quis dizer é o seguinte: nesse conjunto de regras de etiqueta que precisamos fazer para que o cristão faça filme com as suas filosofias, esse mesmo conjunto de regras, mesmo Hollywood não tem, porque ele permite que seus filmes tenham a sua filosofia humanista, ou agnosticista, ou missicista, né? Só que ele combate o filme cristão por ter filosofia cristã, né? Então ele diz, olha, filme não pode ter filosofia de vida, ou seja, o cristianismo, mas ele permite que seus filmes tenham filosofias de vida, o humanismo, o ateísmo, o misticismo e por aí vai. Então a pergunta que fica é, não apenas como o cristão pode ter um conjunto de regras para criar um filme que vai melhorar a vida das pessoas sem demonstrar sua filosofia num sentido proselitista, mas também como Hollywood também pode criar filmes sem demonstrar sua filosofia, trazendo você para a filosofia humanista deles. Porque a crítica que é colocada para o cristão, se a gente transportar, a mesma crítica vale para o povo de Hollywood. Que aquilo que eles cobram de nós, vocês estão fazendo proselitismo. É aquilo que eles fazem com a filosofia deles. Talvez seja até um problema também. Eu vejo mais, talvez, dos cristãos que fazem filmes, porque eles acabam se segmentando mais, porque por mais que Hollywood tenha suas mensagens também, mas tem filmes gravados em Hollywood, como eu mencionei do Brian Bird, por exemplo, que não são categorizados como cristãos, e eu assisto o filme, eu sei, conheço ele, são filmes que tem boas mensagens, eu sei que ele que fez o filme é cristão. Então, às vezes depende também de quem faz o filme, como ele apresenta a história. Sem dúvida, o cristão, na ânsia de divulgar as boas novas, ele usa argumentos que são totalmente contrários à ética, né? E é por isso que realmente há uma repulsa de Hollywood. E aí não há o evangelismo esperado através do cinema, né? Porque eu tava pensando, a gente conversou sobre Meu Nome é Paulo, vamos pensar. É uma ação em detrimento aos outros que a gente conhece, é o que tem mais ação. Vamos colocar assim. Se ele fosse colocado na prateleira como um filme de ação, ele seria muito mais acessível àquele que não conhece a história de Paulo, de pegar, alugar, nem existe mais locadora, né? Nos primórdios. Não, tem um pegar lugar, lá, né? Isso. Você pega lá e fala, meu nome é Paulo, deve ser bom esse filme. E você aluga sem vinculá-lo a um filme gospel. Por quê? Porque ele tá na prateleira dos filmes de ação. Então, acho que é isso que tá faltando também. O que você falou, eu acho que essa é a verdade. A maneira como ele é oferecido é um filme cristão, é um filme gospel. Então, é só o público gospel que vai assistir. Não caia na ilusão de que é um filme evangelístico, de que eu vou evangelizar uma massa e eles vão se converter Eu fui assistir não sei se vocês conhecem, aquele filme Quarto de Guerra. É um filme muito bom, é um filme totalmente cristão e na sala parecia um culto. Então, assim,
assim, a cada mensagem colocada tal, era glória a Deus, aleluia, e aquela coisa, e no final, todo mundo batendo palma. Era um culto. Não tinha, quando provavelmente, eu fui assistir, gente era ali... como um culto, e acho que as pessoas ali que estavam ali, que não eram cristãs, e que levaram a pegadinha, levantaram e saíram da sala. Você viu esta cena? Eu acho que na minha era 100%, porque eu não vi ninguém levantando, não. Então você vê, é um público, né? Eu acho que a atitude dos cristãos em apresentarem um produto é pior do que o produto em si, que até o produto seria aceitável, o que Hollywood não faz. Por exemplo, o Avatar. Qual a filosofia do Avatar? Em regra geral, o panteísmo é uma filosofia de vida. Só que ele não vende o filme como um filme, né, panteísta. Não, é um filme, não, tem a nossa filosofia aqui, mas... E nem é tão óbvio, né? Só a pessoa que conhece então, o panteísmo... É o nosso filme, tem a nossa filosofia e tal, mas é um filme que vai fazer você pensar e vai te entreter. E é a categoria X. Já vem o cristão, né? Aventura. Agora vem o cristão e quando ele vai lançar um filme, ao invés de falar, não, é um filme romântico, ele diz o quê? É um filme da minha filosofia. Gospel. E aqui você, né, aquele filme que a gente gosta, que é Prova de Fogo, né? É um filme cristão. A gente gosta... Mais ou menos. Fale por você. A controvérsia, Deus não gosta. E o fato ele é exposto pelos cristãos de maneira que qualquer pessoa que é um filme bacana vai olhar e falar, nossa, isso daí é proselitismo, não quero. Por quê? Porque o cristão vende o produto dele de uma maneira muito incisiva, agressiva e sem regras de etiqueta. Agora, o cara que fez um filme com filosofia panteísta, ele fala, brother, é um filme aqui, é panteísta? Mas não, você vai gostar, foi 10 anos pra ser feito, o negócio tridimensional é muito louco, faz pensar com o meio ambiente. Então ele coloca de maneira como um fim em si mesmo, um entretenimento. A filosofia de vida, por exemplo, você diz, eu sou teólogo, não sei o que e tal, mas pra mim teologia às vezes é igual o nariz, cada um tem o seu. Então acho que as pessoas podiam começar a criar um conjunto de valores que tanto o panteísta, o humanista, o que for, ele vai apresentar um filme pelo gênero, é drama, é suspense e aventura. Tem filosofia de vida? Tem, assim como o meu vai ter, o seu vai ter, você vai seguir se você gostar, se você quiser, mas a história em si é legal. O muçulmano tem que ver no filme e falar, que filme da hora. Pô, mas isso daí é coisa de crente, hein? É de crente, mas é da hora, ele tá de parabéns. Aí o cristão assiste o filme de Avatar e fala, poxa, é panteísta? Não é o que eu concordo? Não é. Poxa, mas é incrível, assiste, você vai gostar. Então, né? Mas aí agora eu tava pensando aqui, porque isso é um problema pra nós. Pô, eu quero fazer um filme com a minha filosofia, mas o pessoal tem uma certa repulsa. E tava tentando entender por que isso acontece e como que a gente pode melhorar isso, Renato. Como que a gente pode mudar isso? Eu não sei, Leandro. Vamos conversar aqui como nós poderíamos melhorar isso. Mas a grande questão é que vocês estavam falando aí, eu não sei se é o que o Leandro ia falar, mas, por exemplo, a Carol mencionou o Quarto de Guerra. E eu lembrei de outros. Lembrei do Prova de Fogo, lembrei do Desafiando Gigantes, lembrei de outros filmes aqui que eu assisti e que em nenhum momento eles tinham a menor pretensão de não passar uma mensagem que não fosse cristã. Então eu acho que não era a ideia deles fazer um filme para evangelizar as pessoas em si, mas era para trazer uma verdade, né, de como você vencer algo e tal. Foi feito para cristãos mesmo. Então, mas o problema é que esses caras depois reclamam que o cinema não passa, que a prateleira lá é a do gospel, que fica jogadinha no canto. Ah, mas aí, meu, né, mas é que quando você assiste o filme, você não vê uma mensagem de evangelismo. A gente, o cristão, o mundo cristão, quando a gente criou as pessoas como cristão, a gente não ensinou elas a elas pensarem e discernir as mensagens que chegam até ela. A gente começou a fazer assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui que você pode comer, isso aqui que você pode ler, isso aqui que você pode fazer. E nisso, a gente precisou criar o quê? Um mercado cristão. Então a gente tem as editoras cristãs. Então a gente tem as gravadoras gospel, entendeu? Por quê? Porque a gente não quis ensinar o cara a discernir aquilo que vinha a ele. Mas a gente ensinou o cara, ó, vai na minha aqui, ó. Eu tô te proporcionando isso. Quando eu tenho um pastor, vamos diminuir no micro. Quando eu tenho um pastor que fala, ó, gente, é isso aqui que vocês podem comer. Eu sou um empresário, eu falo, pô, eu vou criar uma lojinha pra esse cara. Porque eu vou falar pra ele, ó, eu sou o cara que vende as coisas que você vai poder deixar os outros comer, certo? Então, a minha dúvida é assim, como se desvencilhar disso? Porque a gente tem um problema. A nossa filosofia tem um nome, tem um personagem, certo? A filosofia cristã, ela não chama cristã à toa.
Porque no fim, a nossa filosofia tem um personagem principal que é Cristo. Então como transmitir... Deu uma desafinada agora, você viu? Ele tá na puberdade. É a margem simples, é a margem simples. Como transmitir a nossa filosofia, Paolo Guerreiro? Que bom você falou pro Guerreiro. No passado falavam Paola Bratti. Como transmitir a nossa filosofia, ou se é que pode, é uma pergunta mesmo, isso aqui pra todos nós. Transmitir a nossa filosofia sem citar o centro da nossa filosofia, que é Cristo. Porque eu acho que no fim, o nosso problema com o filme cristão e com a música cristã, porque pensa o seguinte, ó, se você for ouvir a música do Oficina G3, do Garuque, do Resgate, que você quiser, você vai... Baruque. Garuque. Paulo César Garuque. Você vai encontrar lá na prateleira de gospel, beleza? Mas aí você compra um CD do Zeca Pagodinho, tá lá na prateleira do pagode, e no meio do nada ele fala, Iemanjá, que não sei o que lá. Pô, isso não é religioso? Não, então... Então, mas a nossa religião tem um nome, um só, você entendeu? Não que isso seja um problema pra nós, mas a minha pergunta é, pra todos nós, como que a gente vai transmitir a nossa filosofia sem dizer o nome dessa, sem dizer o que rege essa filosofia? Qual pode ser o denominador comum para pessoas de crenças diferentes? Essa é uma outra pergunta, porque eu acho que a pergunta principal é, tem problema apresentar filosofia em filmes? Não tem. Por quê? Porque Hollywood faz isso. Ainda que não tenha um nome, ele coloca. Então, qual a maneira ética de colocar para que, independente da sua filosofia, você faça filmes? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que é o que você colocou, é qual é o denominador comum que uma pessoa que não acredita em Cristo, e digamos que odeia Jesus, o personagem do cristianismo, que filme ele pode assistir que ele vai aceitar e, ao mesmo tempo, voltar a transmitir a mensagem de Cristo sem citar o nome Cristo? Eu acho que também uma pergunta, realmente é um problema citar o nome de Cristo? Ou a forma como eu vou apresentar isso? Como eu tinha mencionado, né? Tem vários filmes que eles falam de Jesus, Deus, até citam nome bíblico, verso bíblico, e não tem problema nenhum. Eu citei o Pulp Fiction, que eu lembrei aqui, mas a gente pegar até o Paixão de Cristo, ele tá em categoria cristão? O livro de Eli? O livro de Eli tá em categoria cristão? Aí, ó, dois bons exemplos. Por que esses são aceitos e os outros não? Será que é só pela qualidade? Será que é o Denzel Washington? Será que é a forma como eles estão apresentando a história? Porque duas pessoas podem contar a mesma história. E uma ser desastrosa e a outra ser um sucesso. Vocês assistiram o filme O Lobo de Wall Street? Sim. É um filme que não necessariamente indico pra você que tá ouvindo. Também não indico não, viu? Mas tem uma cena nesse filme que exemplifica bem isso. Que o Jordan Belfort, que é um mestre de vendas, ele quer construir uma equipe de vendas dele. Sim. E reúne uns amigos dele a uma mesa, ele tira uma caneta do bolso e fala pra eles, me vendam essa caneta. E o primeiro cara olha pra ele e fala assim, essa caneta é muito boa, você precisa dela, compre essa caneta. E daí ele fala, né, vai pro próximo. Daí o próximo tira a caneta da mão dele, esconde atrás das costas e fala assim pro Vitor Belfort. Vitor Belfort. Vitor Belfort. Não é, cara, é Jordan. Vitor Belfort, que tava junto com o Vanderlei Silva, apareceram lá. Aí ele falou, vem dar uma caneta pra esses caras, eles devem precisar dar uma caneta. Aí ele tirou a caneta da mão dele e falou assim, põe esse kimono. Põe esse kimono. Tira da minha mão, que você vai ver. Então esse é um exemplo de como contar uma história de jeito errado. Então, o outro cara tirou a caneta do Jordan, escondeu atrás das costas e falou pro Jordan, escreve o seu nome no papel. Daí o Jordan falou, mas eu não tenho caneta. Daí outro cara pegou e mostrou a caneta pra ele. A lei da oferta e da procura. Então assim, as duas pessoas estavam contando a mesma história. Existe uma caneta e você precisa dela. Uma pessoa contou de um jeito desastroso e a outra pessoa contou de um jeito brilhante. Você falou, as duas pessoas contaram, o objeto era o mesmo, a caneta. A necessidade era uma, vender a caneta. Fizeram abordagens diferentes para a venda da caneta. Isso. E o problema é que o cristão diz que você precisa da caneta porque Jesus disse que você precisa da caneta. E não porque você está sem. Isso é profundo. E aí a pergunta que fica se o cristão diz que você precisa da caneta, porque Jesus, o personagem, disse que precisa da caneta, vem o humanista, o budista que seja, e o budista vai falar, você não precisa dessa caneta, você precisa de outra caneta. Né? Maomé, você precisa de outra. Cada religião vai ter alguém, personagem central não, mas dizer que você... o ateu vai dizer, eu não acredito em canetas, eu uso lápis. Né? Então, todo mundo vai ter uma filosofia que vai aproximar para vender a caneta. E agora a pergunta que você fez é, qual é o denominador comum que eles vão vender a caneta, que eles vão aceitar independente da filosofia? A solução dada é a lei da oferta e da procura. Agora, num filme cristão ou
num filme, a pergunta é, o cristão ou humanista vai fazer um filme, e qual o conjunto de filosofia que ele pode usar para que o outro não perceba que ele está tentando fazer proselitismo? No caso específico da sua pergunta, o cristão. Quais elementos o cristão vai utilizar que não seja Jesus, mas que ainda assim irão transmitir o pensamento filosófico de Jesus? Então, quando a gente lê lá o Sermão do Monte, no fim fala assim, ó, os 2 últimos versículos diz assim, que todos se admiravam com aquilo que Jesus dizia, porque ele falava com autoridade, e não como os escribas, né? Autoridade. Então ele falava com a qualidade de quem era autor daquele texto. Meio que assim, ele dizia, mas ele fazia e ele vivia o que ele estava falando, que é o nosso grande problema. No fim, como falar da filosofia de Cristo sem falar de Cristo? É falando da gente, deveria ser. Mostrando a gente mesmo. A gente, na verdade, a gente joga uma pretensão em cima do filme muito grande, dele ensinar Cristo às pessoas. E um filme não vai fazer isso porque um filme não se converte, um filme não lê a Bíblia. Um filme é um filme. Sim. Que isso é uma função nossa. Então qual deveria ser a função do filme? Simplesmente expor um estilo de vida. E fazer a pessoa pensar. Não é? Talvez. Não ser óbvio. Falar assim, poxa, um estilo de vida interessante. Então o filme não é a função do filme não é pregar a Cristo. Não. Na minha visão, não. Na minha Qual é a maneira função de ver. do bisturi? Pois não? Pois não? Pois não? Desculpa, eu fui pegar um café. Fui pegar um café. Qual é a função do? É cortar, meu querido, é cortar. É cortar. Aí a função dele é cortar. É abrir espaços. Abrir E aí, pessoas. a filosofia de vida significa o seguinte: o assassino vai usar pra cortar a função do bisturi, mas vai matar. E a filosofia do médico vai usar pra também cortar, mas o objetivo dele é salvar. Então, a pergunta é, qual é a função do cinema? É diferente daquilo que nós podemos fazer com o cinema, que é igual ao bisturi. A função do bisturi é cortar. Agora, o que nós podemos fazer com ele é a nossa filosofia de vida. Então, a pergunta é, qual é a função do cinema? Entreter. E aqui eu faço uma diferença entre entretenimento e divertimento. Entretenimento não é perda de tempo. Entretenimento é investimento. Diversão é perda de tempo. Ok, então a gente está falando de algo que é entretenimento que vai agregar determinada informação e valor para a sua vida. Então agora a pergunta é como nós vamos entreter, e aí eu achei fantástico, com um estilo de vida, com uma filosofia de vida que é aceitável pelos 2 grupos em disputa. Essa é a pergunta. Qual é o estilo de vida que cristão, e aqui no cristianismo, no Brasil a gente está falando de 40 mil denominações religiosas, e quando a gente fala de religião a gente está falando de 10 grandes religiões que são distintas nos seus pensamentos. Então como que a gente vai apresentar um estilo de vida que as pessoas vão falar, poxa, é algo comum, é algo que eu posso fazer? Então a pergunta é, se Cristo não é o ponto em comum, o que pode ser o ponto comum entre um cristão e um muçulmano? E aí a gente pode fazer um filme, que eu acho que não é o ponto. Essa é uma vertente. O ponto é, vamos fazer um conjunto de valores e regras que todo mundo pode fazer o seu estilo de vida e apresentar o seu estilo de vida no filme. Mas se não puder fazer isso, se for muito difícil ter essa regra de etiqueta na indústria iconográfica, então a pergunta é, qual estilo de vida eu consigo apresentar que compactue com a filosofia de Cristo e que a outra pessoa que não compactue com a filosofia de Cristo também pode aceitar? Às vezes a pessoa que está escutando agora pode estar ficando um pouco ofendida, pensar, então eu vou contar qualquer história que não vai falar de Cristo e não sei o que. Cara, mas pega as histórias de Jesus, cara. A história do filho pródigo, a história da joia. As histórias deles, se ele simplesmente contasse a história e saía, a história dele também não era uma história que convertia ninguém a nada. Apresentava algum princípio, algum estilo de vida, e a pessoa podia depois falar assim, nossa, quem contou essa história? Como que mais que essa pessoa acredita? No mínimo, as histórias deles faziam com que a pessoa depois chegasse nele e chamasse de canto e falasse assim, o que você quis dizer? E aí é que... faziam, na verdade. Isso, e aí é que se transformava a pessoa. Quando? Quando se convivia. Toda essa nossa conversa a gente marcou com o Regis aqui por causa desse seriado que ele mostrou pra gente. Que é, na verdade, um filme só que foi dividido em capítulos e por isso... E trata do que o The Record Keeper? O The Record Keeper trata dos principais eventos bíblicos, desde da rebelião dos anjos até a ressurreição de Jesus, só sob uma perspectiva nunca vista antes, que é sob a perspectiva dos anjos. Então,
o que estava acontecendo com os anjos e qual que era a visão e a batalha deles enquanto essas coisas aconteciam na Terra. Sim. Aí a gente já entra no nosso problema, né? Se você for cristão e você for assistir essa parada com os olhos críticos teológicos, o que vai acontecer, Renato? Você vai encontrar muita coisa que talvez você não concorde. Vai ficar decepcionado. Você vai ficar meio decepcionado. Não é um estudo bíblico, meu caro amigo. Porque você vai querer acompanhar lá com Gênesis, você não vai ver que tem muita coisa errada lá, né? Ou pelo menos que não é igual a Gênesis. Mas, na verdade, não é a ideia, né, Regis? Não é a ideia. Só pra deixar claro, a Adventista, no início, não apoiou essa parada. Apoiou, logicamente, que ela financiou. Mas, depois que ficou pronto, parece que não houve tanto apoio assim. Não é? Tanto que a parada, se eu não me engano, foi proibido de continuar. Por quê? A princípio, a Igreja Adventista quis fazer essa série. Então, essa série foi bancada pela Igreja Adventista nos Estados Unidos. E a ideia era fazer uma série inspirada no livro O Grande Conflito. Então, a série foi produzida, todo o roteiro, cada página de roteiro passou pela aprovação e teve assinatura da Conferência Geral da Igreja Adventista. Durante todos os dias de gravação, tinham pessoas da Conferência Geral que estavam acompanhando para ver se estavam fazendo de acordo com o que eles aprovaram. Eles assistiram tudo, então foi investido os $800 mil para fazer tudo isso. E um dia antes de lançar, eles mandaram uma nota decidindo não lançar. Apresentaram alguns motivos, que algumas pessoas podem ler os motivos e achar que são razoáveis e plausíveis. Que não é a minha opinião. Mas, por algum motivo que eu imagino que esteja por trás desses motivos que eles apresentaram, eles resolveram não lançar a série. Só que como já fazia um tempo que ela estava sendo produzida e já existia um piloto que estava rodando na internet e já tinha viralizado e estava traduzido vários idiomas, os fãs da série ficaram loucos quando souberam que não ia lançar. E daí a série vazou na internet diversas vezes e começaram a compartilhar. E os fãs da série começaram a inscrever ela em vários festivais pelo mundo. E os fãs da série, quando eu falo fãs da série, nem cristãos são, porque eles estavam escrevendo em festivais seculares. E daí o criador da série, que foi o Jason Sutherland, foi o roteirista e diretor, ele começou a receber convite desses festivais pelo mundo, como o Raindance, que é um dos principais festivais da Inglaterra. Começou a receber esses convites para participar desses festivais. Ele pensou, cara, mas como assim? Eu vou ter problema se eu for. E daí ele falou com os advogados da igreja, eles falaram assim, não, pode ir. Não tem como a gente fazer nada contra você. Você fez o filme tá no festival. E ele foi, e ele tem histórias incríveis que ele me conta desses festivais que ele vai, que são seculares, né? Então, tem cristãos nesses festivais também, mas a maior parte bem diversificada. Então ele conta que, por exemplo, ele exibe o filme e depois do filme, um dos comentários que ele me contou, a pessoa que ele falou que era um muçulmano que assistiu o filme e falou assim, essa foi a primeira vez que eu vi algo que retrata o cristianismo de forma positiva. Outra pessoa que se apresentou como ateu, que falou que assistiu o filme e foi a primeira vez que ele teve interesse em ler uma Bíblia, porque ele achou as histórias apresentadas de uma... Ele falou assim, eu já tinha ouvido falar sobre dilúvio, já tinha ouvido falar sobre Moisés, já tinha ouvido falar sobre essas coisas. Mas a primeira vez que eu ouvi essas histórias, uma perspectiva que surgiu em mim o interesse de eu conhecer um pouco mais da fonte. Mas então, e por que a Adventista não apoiou a parada? Já que é tão bom. Eu gosto de fazer uma divisão com relação a pensamento. Vai levar 4 minutos essa resposta. Estamos cronometrando. Começa o jogo! Candidato, você tem 3 minutos. Seguinte, quando a gente fala de qualquer igreja, de igreja adventista, católica e por aí vai, nós temos 3 grandes áreas de pensamento. A área acadêmica, a área ministerial e a parte eclesiástica. E apesar deles terem um credo que todos seguem, é possível que alguém da área acadêmica pense de maneira diferente sobre um assunto que alguém da área eclesiástica, ou membro, ou daquele que pertence à área ministerial. Por exemplo, se você conversar com um católico, ele vai dizer que Adão e Eva existiram. Se você conversa com um acadêmico da igreja católica, ele vai dizer que Adão e Eva é uma alegoria. Não existia um personagem chamado Adão e Eva. Então, apesar deles acreditarem que aquilo deve ter acontecido, tem um motivo, ilustra a criação do mundo, o pecado, a desobediência, né? Ele não acredita na figura física, enquanto o membro da igreja católica acredita na figura física de Adão e Eva. Ok, o que eu quero dizer com isso? Que nessas 3 esferas de pensamento, a parte acadêmica, a parte ministerial e a parte eclesiástica, eles, apesar de acreditar numa crença comum, no caso da igreja adventista, que é o ponto 28 Sim. crenças comuns, é possível que um membro enxergue algo que é diferente daquilo que de fato o acadêmico pensa.
e que é diferente daquilo que de fato a parte ministerial, os pastores praticam no dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer aqui o seguinte agora, próximo ponto. O filme, ele tem um caráter lúdico, muito bem, ou seja, é um entretenimento, uma produção que visa o prazer, e ele usa uma narrativa, e normalmente a narrativa é a função da parábola. E o que é uma parábola? A gente fala de parábola porque Jesus usou uma parábola, só que a gente pegar o português, o dicionário e ver o que é uma parábola é uma narrativa cujos elementos podem ou não ser referentes à vida concreta, mas que trazem algum princípio. Por exemplo, a história dos 3 porquinhos é uma parábola. O que é uma parábola? São elementos, é uma narrativa que seus elementos podem ou não fazer referência à vida concreta. Porcos falam na vida real? Não, não falam. Então, eu não vou fazer uma teologia sobre a língua dos porcos. Então, todo mundo, ao ouvir essa história, sabe que o porco falar não é o objetivo da história, não condiz com a realidade, não é filosofia de vida. Aquilo ali tem um caráter lúdico, apenas ilustrativo, que vai entreter, porque é engraçado ver um porco falando, e aquilo que ele vai falar é que vai realmente encerrar algum princípio, que é o ponto maior da narrativa. Quem fez isso, e é por daí que a gente conhece mais a palavra parábola, foi Jesus Cristo. Agora, independente das nossas confissões denominacionais, vamos fazer uma análise de Jesus, que é o terceiro ponto. Jesus fez uso da parábola, contou várias, vou usar uma. Jesus era um judeu. Como judeu, ele acreditava que haveria um julgamento, as pessoas iriam para o céu ou para o inferno. O inferno seria onde as pessoas seriam destruídas, e o céu seria onde as pessoas viveriam eternamente com Deus. Ponto. É isso que o judeu acreditava. E aí nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fariseus, e cada um acreditava como se daria isso. Através da ressurreição, através da encarnação, cada um tinha uma resposta ao como isso se daria. Mas o que eles acreditavam era o seguinte: não existe céu agora e não existe inferno agora. Isso existirá. O inferno será o lugar onde as pessoas más vão morrer e deixar de existir. E o céu será o lugar onde as pessoas boas viverão. Então isso era o que o judeu acreditava. Isso é o que Jesus acredita. E agora, fazendo uma leitura bíblica, isso é o que nós, como cristãos, independente da confissão, acreditamos. E aí, como se dá isso? O inferno é no futuro, o inferno é hoje. Então, como se dá isso é outra história. Mas a gente acredita nessa definição. E o judeu acreditava nisso. Ok. Então, Jesus pega e conta a seguinte parábola. Ele diz: um homem morreu. E ele foi para onde? Para o seio de Abraão. Outro homem morreu e foi para onde? Para o inferno. Naquele momento ele está fazendo o quê? Contando algo que, se a gente pegar o elemento concreto, ou seja, um homem morre e vai para o céu, um homem morre e vai para o inferno, era contra aquilo que ele mesmo acreditava. E por que ele conta algo, uma narrativa que ia contra aquilo que ele mesmo acreditava? Porque nesse momento ele estava com um caráter lúdico, ele queria entreter. Então ele criou um filminho divertido na cabeça das pessoas, que todo mundo ouviram e falaram: eles acreditavam, né? Ok? Eles ouviram aquilo e falaram: a gente não acredita que quando morre vai pro céu e quando morre vai pro inferno, né? Para o judeu daquela época, ouvir isso de Jesus era a mesma coisa que nós ouvindo a história dos 3 porquinhos. É óbvio que porcos não falam, assim como é óbvio que a pessoa, quando morre, ela não vai pro céu. Isso era o que o judeu pensava. Então eles ouviram aquilo e falavam: caráter lúdico, legal, uma história. Daqui a pouco a gente vai identificar o ponto. E aí Jesus desenvolve a história, finaliza a história, e todo mundo passa a acreditar naquele momento que as pessoas iam pro céu ou pro inferno? Não. Eles sabiam que aquilo era um caráter lúdico, porque era contra a filosofia deles. Eles sabiam que aquela história estava fazendo referência a um objetivo. Que objetivo é esse? Ouça os profetas. Ouça os profetas. O que Jesus estava dizendo com essa história é o seguinte: me ouçam. Vocês não dizem que estudam a Torá e guardando o profeta, o Messias? Eu tô aqui, me ouçam. Esse era o ponto principal, a narrativa. Agora, trazendo todo esse conteúdo e aplicando para o The Record Keeper. Algumas pessoas acham que o filme ele tem um caráter científico, onde uma narrativa apresenta objetivamente os pontos da doutrina. E esquece que um filme é uma parábola. Ele tem caráter lúdico, ou seja, ele vai trazer elementos que você mesmo não acredita. E não é aquele ponto que é para você acreditar. Existe um princípio por trás. Assim como o princípio dos 3 porquinhos. Não existe porco que fala, não existe lobo mau que assopra casa, não come a menininha que leva... Não, essa é outra história. Você tá misturando. Né? Ele não... Os porquinhos com o chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho, né? É que é o mesmo lobo. É o mesmo lobo. É que quando ele fez só muda o chapéu. Ele fez um depoimento, né? Sim, é o mesmo. Eu confundi, né? Então a gente olha pra isso e sabe que isso não existe. E o princípio que fica da história dos 3 porquinhos é o quê? Se una com a sua família. E a gente nunca vai olhar pra história dos 3 porquinhos e vai falar: essa é a filosofia da história. Não. O problema é que as pessoas olham pro The Record Keeper com suas diferenças teológicas, independente
independente de quais sejam, ou o seu caráter lúdico, que talvez para o produtor ele acredite, talvez não. Mas para aquele que está ouvindo, é caráter lúdico, porque ele não acredita. Só que aquele não é o ponto. O ponto é outro. Existe um princípio por trás que, com todos aqueles caracteres lúdicos, ele está tentando ensinar. Assim como a história dos 3 porquinhos ensina a união da família. Então, por que ele sofreu uma retaliação da organização? Eu acredito, não sei porque eu não faço parte, né? Certo. Na minha visão externa, a direção, após ver a produção, olhou para aquilo e pensou: esse caráter lúdico aqui vai contra meus princípios objetivos. E ele esqueceu que algo que tem um caráter lúdico, uma narrativa, uma parábola, é igual a historinha dos 3 porquinhos. E ele falou: eu não posso permitir a historinha dos 3 porquinhos, porque as pessoas vão pensar que eu acredito que um porquinho fala. Então ele foi lá e vetou a divulgação. Não vá assistir o Record Keeper, infelizmente, como a liderança da Igreja Adventista foi. É como se fosse um documentário apresentando pontos objetivos da crença. Não foi feito com isso. Foi feito com um caráter de entretenimento, e o objetivo ali não são as questões teológicas. É a reflexão que aquilo nos leva. Eles viram e eles entenderam que a parada tá muito lúdica, e que o medo dele é que as pessoas pensem: olha como o adventista pensa. Tipo assim, caramba, isso aqui ficou bom pra caramba, meu. Eu tô quase me confundindo aqui, então é melhor não falar que a gente acredita nisso pra não confundir nós. Eu gosto da história dos 3 porquinhos porque vai ao princípio da explicação. É como se alguém filmasse a história dos 3 porquinhos e divulgasse. E aí a liderança ficou com medo. Poxa, é uma história fantástica. Fala sobre a união da família, é fantástico. Mas eu tô com medo que as pessoas pensem que 3 porquinhos existem. Então, chega. E aí é limitar, eu acho que, não sei, ouvindo tudo que vocês estão falando, eu penso que o cinema pro meio cristão e para a forma de evangelismo, na verdade é para aguçar uma curiosidade, que foi o que aconteceu com a série. Então, né, o exemplo que o Regis falou, que eu vi e aí me fez comprar uma Bíblia para eu entender se de fato aquilo aconteceu ou não, tal. Então aguçou de alguma forma a curiosidade daquele que não conhece das coisas que a gente conhece porque a gente está no meio. E essa é a preocupação da igreja. A igreja, ela quer dar tudo mastigado para não te dar nenhuma possibilidade de pensar fora da caixa que você está acostumado. E aí vai cair por terra todo o discurso de que o cinema é evangelístico. Porque vai continuar sendo o feijão com arroz para os cristãos que já estão na igreja, e um cristão vai indicar para o outro cristão. Porque faz parte da mesma realidade. E quando faz um produto que é bom para evangelismo, não corta porque os nossos aqui não vão entender. Sim, porque aí então qual que é o público-alvo? Os nossos, não é quem tá lá fora. Então não sei, existe saída? Existe Vamos embora, gente. Vai, Jesus! E aí a gente volta no episódio 31, que a gente falou sobre instituição e igreja. No fim, a instituição está mais preocupada no que ela pensa do que, de fato, viver aquilo que quem nos ensinou vivia. No fim, é isso. Eu tô com medo de colocar uma parada. Vai me dar mal trabalhão. Vou ter que explicar pra todo mundo como é a história de verdade e tal. O Renato não gostou. Vou falar a verdade. O Renato não gostou. Não, é muito bem feito, mas de fato tem umas coisas, né? Que se você olhar pra Bíblia, não vai bater, né? Mas é muito bem feito. Entretém. A história que Jesus contou não bate com aquilo que ele acredita. Não, mas assim, não tem como você olhar pra aquilo e falar: poxa, tá de acordo com a palavra de Deus. Você olhar talvez lá o lance do dilúvio ou alguma coisa assim. E isso às vezes pode preocupar, no caso, quem lidera uma instituição, né? Ou como a pessoa vai pensar sobre a palavra de Deus. Mas no caso do Noé, a gente estava conversando sobre isso, né? Que foi o povo seco lá para assistir a história de Noé no cinema, e chegou lá bem diferente do que estava na Bíblia. Eu lembro que na época o índice de Bíblias compradas cresceu, porque aguçou a curiosidade de saber como que está na Bíblia a história de Noé. Então, ok, olha que legal. Alguém tem uma Bíblia em casa e antes não tinha? A criança lá, quando começar a ler, ela vai acabar pegando a Bíblia para ler, e a gente crê na palavra viva, que liberta, que restaura, né? Que transforma e tudo mais. Então, é a ideia de que sim, o cinema é para entreter, é para trazer uma possível mensagem, ou não, em alguns casos talvez nem traga, mas olhando para o âmbito cristão, né? E aí o cinema cristão que a gente está falando aqui, então pelo menos aguçar um pouquinho a curiosidade daquele que não conhece a Deus e buscar de alguma forma, seja no
Google, seja na Bíblia, seja em algum outro livro, seja lá naquele amigo que tá falando de Deus há muito tempo. Então, eu assisti o filme lá, tal, não é? Mas eu vi algumas coisas lá, aquilo lá é verdade, que aconteceu também na época. Quando saiu o Êxodo, quando saiu, não é? Então, é válido. Com certeza. E vai, às vezes, da expectativa que a pessoa que vai assistir cria. Então, o objetivo do filme Noé, das pessoas que fizeram, o objetivo deles nem era evangelismo, com certeza não. Não. E também não era fazer um estudo bíblico. Não. Mas, às vezes, a pessoa que vai assistir o filme Noé, ela vai pensando que será um estudo bíblico. E daí ela fica frustrada. Então, o filme pode ser maravilhoso. A mensagem por trás pode ser maravilhosa e etc. Não estou falando especificamente do filme Noé. Pode ser que seja. Só que como a pessoa criou uma expectativa, foi uma coisa que ela criou pessoalmente. Chegou lá e não era a expectativa dela, daí ela fala que o filme está errado. Porque no fim a gente não quer ensinar... volta naquilo lá. A gente não ensina as pessoas a discernirem a mensagem. Você não tem a Bíblia na sua frente? Você não tem uma pessoa que anda com você? Então dialogue sobre alguma informação que chegou até você e aí você vai viver. A gente não ensina isso, a gente ensina o quê? É isso que você pode, é isso que não pode. A gente cria cartilhas. E aí vai e cria um monte de instituições. Por exemplo, eu vi que a série ela faz uma analogia ao livro de Jó, onde anjos bons e anjos maus se encontravam num ponto em comum para discutir. Foi isso que eu entendi, né? Quando você tem um anjo que se rebela e um anjo que não se rebela se encontram para dialogar sobre aquilo, eu entendo que é uma analogia de Jó, que é o único ponto da Bíblia onde isso acontece. Né? Esse é um ponto. Fala, também é discutível, porque até a história de Jó, ela é contestável no sentido se Jó existiu mesmo. Mas tem aquele ponto do dilúvio, aonde ele liga um som, e aí começam a vir uns sons das pessoas. E o anjo que se rebela, que é Lars, ele pega e você não só vê sons de pessoas morrendo, mas é como se Deus estivesse assassinando anjos também. E quando você olha para a palavra de Deus, muitas vezes isso aí pode falar, isso não existe. Mas porque a Bíblia não fala sobre isso. Não fala. Você entende? Então, quando você bate os fatos, tem coisas que não existem ali. Mas aí a gente está discutindo aqui que, na verdade, no final das contas, o que conta? É a mensagem, que vai ser transmitida e muitas vezes no final da série. Aí a grande questão é, qual é a mensagem de The Record Keeper? Qual a mensagem que vocês entenderam? O que eu entendi é que, na verdade, você está querendo entreter as pessoas. Por exemplo, nesse episódio do próprio Noé, do dilúvio, qual a grande mensagem que ficou nesse episódio? Não, mas é que todo filme tem um argumento. E esse argumento é uma ideia que o filme quer passar. Tudo bem. Entreter é o objetivo. Mas o que ele está perguntando é o seguinte, qual é o argumento que você enxergou no filme? A ideia na obra. Por exemplo, na história sim. A ideia central é eles tinham que se unir. Certo. Qual que é a ideia central na sua visão? Não, lá nesse episódio em si é que não houve prazer em fazer isso, em destruir a humanidade, mas que chegou nesse ponto, né? Que a humanidade estava corrompida, tinha o cara que não acreditava que Deus ia fazer aquilo, mas que Deus não estava, Deus na figura que ele não aparece lá, né? Mas que o fato de acontecer aquilo ali não estava sendo algo prazeroso para todos, mas que era necessário. A mensagem que eu vejo nessa série é o seguinte: às vezes eu, lendo a Bíblia e vendo os eventos como aconteceram, eu não imagino qual foi o tamanho e a imensidão da batalha e do conflito que os seres que não tinham nada a ver com o que a gente fez aqui na Terra, como eles sofreram e como o esforço que Deus e os anjos estavam fazendo para tentar consertar o que foi feito de errado, tanto quanto em relação à rebelião dos anjos, quanto ao pecado na Terra. É conjecturar o mundo espiritual, né? É imaginar como que é o mundo, como é e como, enfim, cada episódio, cada situação bíblica, conjecturar a ação no mundo, né? No nível espiritual. Me deu uma dimensidão assim, cara, fez eu pensar, Caramba, o pecado é muito pior e muito maior do que a gente imagina. E fez eu ver com uma visão muito mais ampla, assim, e mais... Então, cada um tem uma dimensão da parte. Eu assisti até o fim. Eu vou te falar o que eu percebi, as percepções que eu tive. A história, ela conta o seguinte: o que é o The Record Keeper? Pra quem tá ouvindo e não sabe se vai assistir ou não. Como que a Bíblia foi escrita, você se pergunta. Aí então o autor da história, ele criou um lugar no céu, onde quer que você queira que esse lugar esteja, uma nave, onde se capta todos os acontecimentos da humanidade, registros, e também do céu, pra se registrar e de alguma forma ordenar e deixar uma cronologia dos fatos, certo? Então você pode falar assim,
A Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Por quê? Porque em algum lugar no céu tem um lugar que se grava essas paradas. Tudo bem, não existe. Ok. Lúdico, 3 porquinhos, pensa se você quiser. Sim. Beleza. Diante disso, quem que tá contando essas histórias? Todo mundo. E no filme, na série, quem conta a história são os anjos. Aí você tem um anjo mau, que é negro. Já fica uma questão. Eu não sei por que o anjo mau tem o que escolheu errado. Não foi proposital, mas... imagina. Não foi mesmo. Sempre o negão é o problema, né, pessoal? Ah, beleza. Quem escolheu errado? Negão. Ah, beleza. Aí tem o Japa. Que é o... Por que será? Será? Que é o que escolheu não ficou no lado bom. E eles são irmãos, certo? E aí eles passam sempre o tempo contando a história pra pessoa que registra que é uma mulher. Qual o grande problema? Que você vê a todo tempo o sofrimento do cara que fez do anjo que fez a escolha pra ir com o terço lá. E você vê o outro querendo, tipo assim, que ele volte. Mas no fim, ele não pode voltar. Porque o anjo não tem direito ao arrependimento. Uma coisa a se discutir. Ok. Aí você pode falar, mas a Bíblia não fala nada sobre o anjo poder se arrepender ou não. A Bíblia não... Whatever. O que ficou pra mim da mensagem? Que como é bom a gente poder ter a possibilidade de se arrepender. Porque no fim, a escolha que os anjos fizeram foi a mesma escolha que nós como homens fizemos. Na minha percepção. Mas a gente tem a Cristo, que é justamente o principal personagem que você fica todo o tempo esperando na série. Você vê que, de fato, como é bom, como é bom a gente ter essa possibilidade de se arrepender. Porque, de verdade, eu fiquei com pena do negão. Que é o anjo que escolheu o lado errado, ele sofre com aquilo. Não sei se anjo sofre, não sei se anjo... Não é isso que eu tô discutindo, mas eu tô vendo o seguinte. Como pra nós é bom poder se arrepender. E isso só é possível por causa de Deus, porque enviou o príncipe, porque enviou o filho, e ele não tinha nenhuma necessidade, e talvez na lógica celestial, não fazia sentido o príncipe vir, naquele lugar onde tem aquele povinho mesmo, que eles falam na série. Você vai lá mesmo, onde tá todo aquele povinho, não é possível que ele vai fazer isso. Não tem sentido. Não fazia sentido mesmo. O que é o trampo que vocês estão fazendo agora em dupla? Qual é que é? Vocês estão indo nas igrejas? Sim. Estão vendendo... Estão cantando música sertaneja? Qual que é o projeto? É Regis Paolo, o Sabiás do Cerrado. Não, só que não. A gente tem um ministério chamado Discípulos, e então não é só eu e o Paolo, tem mais pessoas. E a gente vai nas igrejas, fala sobre a influência dos filmes e da mídia. Então tem uma série de mensagens que a gente leva pra falar, então, por exemplo, sobre os filtros da mente, cosmovisão, o poder de contar histórias e pornografia, que são temas que estão em alta e, no caso, por exemplo, da pornografia, quase não são falados dentro de uma igreja. A questão é, as pessoas vão ficar sabendo disso. E se não é falado dentro da igreja, ela vai ficar sabendo disso. Então a gente fala sobre filtros da mente. Quando você era pequeno e você estava vendo um filme na sala com a sua família ou vendo TV, chegava um momento que a sua mãe pegava e colocava a mão na frente do seu olho, porque você tá vendo, era alguma cena que ela, com a maturidade dela, pode filtrar, mas você não pode filtrar. Certo ou errado? As pessoas falam certo, errado, porque na verdade ninguém filtra nada do que tá vendo. Toda a informação que você está vendo está entrando no seu subconsciente. Então depende da igreja, às vezes eles falam, a gente gostaria de falar desse tema e desse tema. A gente leva a mensagem. E o público-alvo é o pessoal jovem, tá? Costuma ser em cultos de jovem? Ou é geral? Num culto normal de domingo, lá para todo mundo da igreja, vocês vão lá e falam? Eu acredito que o nosso público são 2, pais e filhos. E todos aqueles que assistem televisão. Que legal. Bem filtrado, bem segmentado. Gostei. O que acontece? Por exemplo, na palestra de sexta-feira, que eu falo sobre filtros da mente, provavelmente as crianças de até 12 anos não terão todo um desenvolvimento intelectual para terem interesse nessa palestra. Só que quem vai ter interesse nisso? São os pais. São os pais. E aí ele vai ter interesse por 2 motivos. Por aquilo que ele permite que o filho vê e por aquilo que ele está vendo. A ideia não é recriminar ninguém e nem apoiar ninguém. A ideia é fazer
fazer uma análise fria e objetiva da mente humana e as consequências daquilo no dia a dia. E nem proibir nada. Não. É falar quais são os efeitos e aí os pais ou os filhos são livres para optar por aquilo que já tem como informação. Uma coisa é você falhar quando você é ignorante. Outra coisa é quando você tem informação. Sim. Você tem o reflexo daquele conteúdo que você está assistindo, né? Como conhecimento, e mesmo assim você continuar no erro, né? O nosso objetivo com essa programação é fazer justamente isso que você fez. É tornar a pessoa consciente da decisão dela. A semelhança do que o Smith fez nesse último filme chamado Concussion. Um Homem Entre Gigantes. Um Homem Entre Gigantes. Ele faz a vez de um médico patologista que trabalha no setor de ML de um hospital, e lá ele identifica que ele consegue identificar um padrão dos jogadores do futebol americano, que com 50, 55 anos manifestam doenças crônicas na massa encefálica por conta do impacto. A NFL dizia que isso era impossível de acontecer. E em determinado momento do filme perguntam: você quer acabar com o futebol americano? E ele responde: eu quero que as pessoas tenham uma decisão consciente do que elas estão entrando. Então o filme é fantástico, recomendo. A ideia é informar o pessoal de todas as questões positivas e negativas. E com isso, fazer o que Deus faz conosco, que é dar o livre-arbítrio e falar: agora vai, tartaruguinha. E aí, quem quiser chamar vocês pra fazer essa série aí na igreja deles... Qualquer igreja, vocês vão? Sim. Qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma. Mesmo na Zona Leste de São Paulo? Qualquer uma, qualquer igreja. Como que faz, então, pra chamar vocês? Tem valor? Quanto custa? Como que é que funciona? Quanto toda morre? a parte burocrática. Bom, essa não é a nossa profissão, né? O que a gente exerce. Isso é um ministério que a gente chama de discípulos. Então a gente não cobra cachê, apresentação, nada disso. Ofertinha Uma no oferta. final. Então a gente não coloca nenhum custo, e até já houve caso, por exemplo, da gente ir em uma igreja que, para levar a mensagem, é saber que é uma igreja em um local super carente e não existia condições de nada, não tem problema. Esse é o nosso ministério. A gente vai mesmo assim. Glória a Deus. Certo. Porque aquela igreja que não deu oferta é beneficiada pela igreja que deu oferta. E também porque a gente fala de fazer o ministério, de servir, mas a gente sabe, todo mundo sabe que quando você vai servir, cara, você vê... você acaba sendo servido, né? sendo servido. Você vê... E outra, eu também discordo dessa questão de cobrar para falar, porque é o que o apóstolo Paulo dizia. Alguns que mercadejam a palavra de Deus. E esse é um dos problemas pelos quais as pessoas não gostam do cristianismo moderno. É porque houve uma comercialização da fé. Isso não é legal, a salvação é de graça. Exatamente. E como é que faz para entrar em contato? Pode entrar em contato pelo telefone, WhatsApp. Olha aí. 19 99127 4664 ou então 19 99812 8078. É isso aí. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre cinema e evangelismo, também saber um pouquinho mais sobre assistir, como assistir seu filme, como fazer uma boa pipoca. Sim. E mais uma coisa legal também Que é vocês se você fazem. quiser participar do Ministério Discípulos, Olha aí. por gentileza, entre em contato com a gente. Que aí pode também. agregar algum Sim. algum outro tema. Tem que ter uma estrutura, tipo carga horária, tem alguma coisa assim estipulada, ou vai depender da igreja, a disponibilidade da igreja? A gente costuma fazer o seguinte, a gente manda uma programação, essa programação tem 4 palestras básicas iniciais, que a pessoa pode dizer, olha, a gente quer sexta, sábado, de manhã, sábado à noite e domingo, a gente só quer sábado. Tem mais programação? E aí é onde entra os outros parceiros. Tem o que você deseja. A gente quer esse tema. Então a gente entra em contato com os outros parceiros e fala, agora é a sua vez de adicionar. Então a maior dificuldade não é com relação a quanto eles vão cobrar para fazer isso, né? Porque esse é um ministério de discipulado, de fazer o bem ao próximo, o evangelho. A grande questão é o seguinte, poxa, eles são de Campinas, virão para São Paulo. Onde dormirão? A locomoção, quem da igreja ficará responsável por recebê-los, né? Então, são essas questões de logística que acontecem entre amigos. Então, ontem nós viemos para São Paulo, dormimos com amigos. Fomos dormir, que horas eram ontem, Regis?
Sei lá, meia-noite. Era meia-noite e pouco. Por quê? Porque a gente chegou na casa da pessoa 8 horas e ficou conversando até meia-noite. Legal, né? Pra você que tá ouvindo e é ator ou quer ser ator, eu tenho um site lançado também chamado vontade de ser ator. Entre em contato com o Regis. Como eu faço para ser ator, tio Regis? Tem um site chamado atormemorável.com. Olha que é um aí, ó. site que eu compartilho ideias, eu e a Renata Nunes compartilhamos ideias, informação sobre como ser ator, dicas de atuação de Hollywood, o branding do ator, como conseguir mais trabalhos, Legal, casting e tudo hein? mais. Que quando eu comecei a ser ator, ainda como cristão, pensava, como que eu vou fazer isso sem competir, etc. Não é um site que eu ensino atores cristãos, mas foi a dificuldade que eu tive. Eu tive que ir aprendendo tudo sozinho. Então nesse site a gente compartilha todas essas dicas de como a pessoa pode seguir na carreira de ator do jeito certo. E também tem o site Cine Cristão. cinecristão.com, com vários filmes e resenhas e etc. Muito bom. Pronto. Muito bom. Tenho uma dúvida. Dúvida? Ô, meu Deus. Qual a sua Tá dúvida? aqui comigo já há um tempo do dia que a gente está conversando. Vocês dois têm algo muito parecido. Quando A barba. vocês falam alguma coisa, vocês querem que a gente complete de alguma forma. Vocês falam, porque quando Deus disse, vocês ficam esperando uma resposta. Aí a minha dúvida é a seguinte: vocês querem que de fato a gente responda? Ou porque você se recorda de um professor que nós tivemos que ele, oi gente, vocês estão bem? Daí vocês respondem, estamos bem. Daí a gente tinha que responder. É um exemplo. Então eu tive essa dúvida, porque se um dia eu for assistir uma palestra de vocês, eu imagino que vocês utilizem desses artifícios para poder trazer as pessoas para a prévia. As pessoas têm que responder? Sim. Ok. Então por isso que hoje eu já quero então dizer a vocês muito Obrigado. Muito bem, muito bem. Liberto pela graça, que abundou na minha ingratidão, unido em teu amor. Minha culpa se vai, hoje escolho o teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de graça imerecida que abraçou meu coração. Eu canto graça, me acolheu nesta canção. Liberto pela graça, que abundou na minha ingratidão, unido em teu amor. Minha culpa se vai, hoje escolho o teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de graça imerecida que abraçou meu coração. Eu canto graça, me acolheu nesta canção.